pequenos detalhes, eles encantam. Então, quando você põe aquela roupa, põe a coroa, eles entendem de verdade que tudo aquilo foi pensado para eles. Oi, pessoal! Eu sou a professora Raquel Ataide, sou professora e orientadora da sala de leitura da EMF Chico Mendes. Eu gostaria de convidá-los para conhecer um pouquinho do projeto Guardiões da Leitura. Vem comigo que a Pro tá on! Eu estou indo agora pegar as crianças dos segundos anos que fazem parte do projeto. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Sim! Preparados para uma aula de Guardiões da Leitura? Sim! Não corre, tá? O projeto Guardiões da Leitura é um projeto que tem o principal objetivo de fazer as crianças se encantarem pelos livros. Não é apenas oferecer para eles repertório. Oferecer repertório é fácil, mas encantar e fazer eles quererem estar perto dos livros é que eu acho que é a grande pegada do projeto. Pro vai fazer uma leitura para vocês e depois eu quero saber o que vocês acharam da leitura. O projeto dos Guardiões, cada aluno escolhe um livro para proteger aquela história. Uma das histórias que as crianças mais gostaram de conhecer foi essa daqui, Ernesto Leão Faminto. Cai a tarde e começa a refrescar. De repente, um rugido dominou a savana. Li um livro e nesse livro tinha um personagem que se chamava Daniel. Ali o pai leva ele num lugar que se chama o Cemitério dos Livros Esquecidos. E lá ele se torna guardião de um livro. Isso foi em 2019. E eu pensei, nossa, e se minhas crianças fossem guardiãs? Ernesto Leão decidiu sair para caçar. Colocou-se em guarda e, com um olhar penetrante, observou os arredores. Construiu com eles a ideia do que é ser um guardião. Então, a princípio, eles pensam em guardiões da galáxia e super-heróis. E aí a gente, aos poucos, vai construindo a ideia do que é importante. O livro não pode rasgar, não pode molhar. Então, eles ficam mais focados no físico, que também é importante, mas não é o principal. Então, eu construo com eles a ideia de que o que está dentro, a ideia que foi colocada ali dentro é que é o principal. E essa ideia, essa história que foi pensada por alguém, ela não pode deixar de existir. Ernesto pensou em dar o bote quando, de repente, ouviu um berro. Ernesto! Onde você se meteu? O temido rei da savana logo reconheceu. Era a voz de Madalena. Ser um guardião é proteger as histórias do esquecimento. Então, o objetivo das crianças é ler os livros e garantir que as histórias sejam conhecidas. O que vocês mais gostaram da história do Ernesto? Porque essa é uma história que vocês sempre pedem para Pro contar. Fala, Pedro. A Madalena falou pro Ernesto buscar as crianças na escola. E ela fala que agora que eu vou caçar. Conversar sobre os livros também é parte do projeto. As crianças comentam o que elas acharam, quais foram as suas impressões. São livros diversos, de autores diversos, então eu tento buscar livros que eles ainda não conhecem a história. Eles levam esse livro para casa. Quem já sabe ler, ok, consegue fazer essa leitura sozinho. Quem não sabe, a família fica responsável por ajudar aquela criança na leitura. Sofia, esse livro que você escolheu, Parauapebas, ele conta uma história triste, né? Que foi o rompimento das barragens aqui de Brumadinho, pela visão de dois peixinhos. O que você sentiu quando você percebeu que o livro contava uma história que aconteceu de verdade? Eu senti um pouco triste pelos peixinhos, também pelo Brumadinho, a tragédia. Esse é um dos
pontos importantes do projeto, que é relacionar, dar uma função social para a leitura. Então, alguns livros trazem uma reflexão que as próprias crianças sentem a necessidade de colocar, de falar, de perguntar. Uma criança que se alfabetiza na idade certa, ela tem muito mais facilidade de aprendizagem. Então, ele tem mais facilidade de entender o que o professor está falando, porque eles têm feito isso desde sempre, brincando. E esse é um dos pontos do projeto, mostrar que ler é positivo, que ler é divertido. Agora a gente vai para uma das partes importantes do nosso projeto, que é a leitura para os coleguinhas. As crianças começam a ler as histórias primeiro para os colegas de turma, depois para os colegas de outras salas. Então eu não estou lendo só porque a professora pediu para eu ler. Outras pessoas estão conhecendo a minha história. Eu li para minha mãe, para o meu pai, li para minha sala, li para a professora. E para todo mundo. Olá, eu sou o Matheus, sou do segundo C. E o livro que eu vou ler hoje é O Medo que a Gente Tem. Outro dia, ouvi a minha mãe dizer que ficou com medo das notícias da TV. O que você está sentindo agora que está perto? Estou sentindo muito ansioso, porque é um negócio muito legal e eu nunca fui coroado de alguma coisa. A coroação foi uma coisa que foi surgindo de uma forma bem mais simples, mas quando as primeiras crianças que foram coroadas, eles saíram com o peito tão estufado, assim, se sentindo tão importantes, porque de fato eles são. Todas as crianças são coroadas, independentes de saber ler ou não, mas é um incentivo. É algo que está em muitos livros que elas leem, conto de fadas, castelos, reis, rainhas, e poder fazer parte disso faz parte do lúdico das crianças. Mas o projeto não acaba aí. Uma vez guardião, guardião para sempre. Então eles assumem a responsabilidade de serem leitores para sempre. Gi, você está preparada para assumir essa responsabilidade de ser uma leitora para sempre? Sim. E o que isso significa? Você sabe me dizer? Isso significa que a gente tem que guardar a nossa história na nossa mente e nunca esquecer ela. Tudo faz parte. Então, mostrar para a criança que eles fazem parte do processo, de todo o processo. E que tudo é feito e pensado para eles. Porque de verdade é. Então, quando a gente pensa num livro dos guardiões, e a gente fala, seu nome vai ficar aqui para sempre. É para sempre mesmo. Então, quando a gente diz, você vai ser um guardião para sempre, eles entendem que eles devem ser leitores para sempre. Eles assumem a responsabilidade. Todo castelo tem uma rainha, todo castelo tem um rei, todo castelo defende alguma coisa. Então o Castelo dos Guardiões protege os livros do esquecimento, que é o grande vilão para as histórias. Então o momento da coroação é um momento que fica muito marcado na memória deles. Então você cria um laço afetivo com os livros. Isso eles não vão esquecer jamais. A vida fica tão mais leve quando a gente brinca, mas sem perder a seriedade, porque é uma coisa muito séria. Quando eu coloco a roupa, quando eu coloco a coroa, é muito sério, embora eu esteja entrando no mundo lúdico deles. Eles olham para você com um olhar de admiração tão grande e eles pensam assim, nossa, ela é a professora da sala de leitura. Isso é muito valioso. Eu, a coroa, guardiã da leitura. Eu, a coroa, guardiã da leitura. Eu, coroa, guardião da leitura. Espera aqui.
criança, naturalmente, ela tem esse mundo da imaginação muito forte, né? Então, a gente só reforça, a gente faz, olha, não perde isso não, isso é bom. E a gente mostra que a leitura vai só reforçar algo que ela já tem, que é esse poder de imaginar, esse poder de criar, esse poder do fazer de conta. Então, quando a gente proporciona para eles um momento como esse, é como se a gente materializasse esse faz de conta, sabe? É como se eu falasse assim, olha, eu não estava enganando você quando eu disse que ler é legal. Olha que momento bacana que a leitura pôde nos proporcionar. Mateus, eu coroo guardião da leitura. Obrigada pelo esforço, viu, meu amor? Pra mim, ser um guardião é ler muitos livros para todo mundo, para que a história fique mais forte e nunca seja esquecida. Para mim, é proteger do esquecimento. É muito legal. Agora que todos vocês foram coroados, o nome de vocês pertence ao livro dos guardiões. Vocês assumiram o compromisso de jamais deixarem de ser leitores. E esse compromisso foi assumido diante da família de vocês. Honrem esse compromisso. Jamais abandonem os livros. Hoje foi um dia muito feliz mesmo. O papel do professor, eu penso que seja mostrar para eles, fazer com que eles percebam o potencial que eles têm, que muitas vezes eles esquecem. É mostrar que eles podem o que eles quiserem. Nós só mostramos o caminho, mas são eles que trilham. O potencial está dentro deles. Então esse projeto é uma porta infinita de possibilidades. É algo que faz a gente pensar, falei, eu escolhi a profissão certa, eu estou no lugar certo. E esse é o último registro da cerimônia dos Guardiões da Leitura, mas o projeto não acaba aqui. As crianças levam livros para casa, compartilham as histórias com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos e crescem se tornando crianças e adultos leitores. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e conhecer um pouquinho mais do projeto Guardiões da Leitura. Guardiões!